Vamos começar a nossa aula de geografia. Vamos começar inicialmente sobre os solos brasileiros. Solos brasileiros. O solo de maior fertilidade natural do Brasil localiza-se na área de planaltos sedimentares, basálticos, principalmente no estado de São Paulo e do Paraná. Destacam-se a terra roxa, resultante da decomposição do basalto e que foi ocupada durante várias décadas pela cultura do café. Na faixa litorânea do Nordeste, na chamada Zona da Mata, encontra-se outro solo fértil, o massapê, originado da decomposição do granito e às vezes do calcário. É a área de cana-de-açúcar. Portanto, vamos nos estender sobre os assuntos. Bem, na região norte, vamos ter várzea, e terra firme. No Nordeste vamos ter Nordeste, Zona da Mata, da Mata, Sertão Nordestino, e Agreste. Primeira várzea. A várzea são solos rasos formados por acumulação de sedimentos fluviais com matéria orgânica. Terra firme. Solos profundos ricos em óxido de ferro e alumínio. Ácido de baixa fertilidade e coloração vermelho-amarelo. Na região Nordeste, NE, vamos ter a Zona da Mata, solos profundos argilosos, originário de calcário massapê de cor escura. Sertão Nordestino e Agreste, solo formado pela decomposição do granito. São rasos e ricos em sais minerais. No Agreste são mais profundos. Vamos colocar também no Centro-Oeste vamos ter latossolos roxos, solos profundos de cor vermelho, escuro e vermelho-amarelo, pobre em matéria orgânica, coberto pelo cerrado usado para a pecuária. Solos de terra roxa. No sul da região, solo orgânico nos vales fluviais. Na região Sudeste, latossolo roxo, solo profundo com presença de óxido de ferro. Ocorre principalmente no Triângulo Mineiro e no Nordeste de São Paulo. Terra roxa, rica em matéria orgânica formada de decomposição do basalto, de grande fertilidade, ocorre principalmente em São Paulo. Salmourão, solo argiloso formado pela decomposição do granito em clima úmido. Na região sul, possui solos pouco desenvolvidos, originado de rochas ricas em ferro e basalto, encontrado na mata de araucária.
Solos lateríticos, rasos ligados a basalto, aparece no planalto meridional. Litossolos podizóricos, ricos em matéria orgânica e pouco ácidos, são solos da campanha gaúcha. Portanto, esses são alguns solos brasileiros. Lembrando, o solo ideal é aquele que apresenta certa característica ou propriedade que preenche a necessidade das plantas mais exigente para seu pleno desenvolvimento. Assim, o solo ideal é aquele que possui alta fertilidade, não possui deficiência de água e oxigênio, não está sujeito a erosão e degradação, permite a utilização de máquinas e implementos agrícolas não errados. O IBGE realizou um estudo sobre solos no Brasil, observando os seguintes pontos: 35,3% do território brasileiro apresenta limitações muito fortes à agricultura. 26% da área do território apresenta condições desfavoráveis. 38,7% do território brasileiro possui condições favoráveis. Zona de preservação abrange 33,17% do território brasileiro. Zona de aptidão extrativa corresponde a 25,62% do território brasileiro. Entretanto, nessas zonas, o extrativismo pode estar associado à lavoura e à pecuária. Zona de pecuária corresponde a 11,73% da área territorial do Brasil. Zona de lavoura constitui 29,48% do território nacional. Portanto, após a base sobre o solo brasileiro, agora nós vamos climatologia. Continuando o assunto da geografia brasileira. Tempo e clima. Tempo e clima. Massas de ar. Massas de ar. Classificação. Classificação das massas de ar. Camadas da atmosfera. Vamos ter troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, termosfera, e exosfera. Portanto, climatologia é uma ciência de pesquisa meteorológica e geográfica dedicada ao estudo do clima em seus vários aspectos. Nas ciências atmosféricas, a climatologia investiga as causas e relações físicas entre diferentes fenômenos climáticos. Na geografia, a climatologia é uma ferramenta de entendimento da relação do homem com seu espaço ambiental, particularmente com os fenômenos atmosféricos. Esses dois pontos de vista, meteorológicos e geográficos, se complementam
e não pode ser estendido de forma separada. Tempo e clima. Define-se o tempo como conjunto de valores que em dado momento, em certo lugar, caracterizam o estado atmosférico do lugar. Clima é o conjunto de condições atmosféricas, precipitações, temperatura, vento, etc., de uma região, sendo determinado pelas médias mensais e anuais dessas condições atmosféricas de pelo menos os últimos 30 anos. Massa de ar pode ser definida como sendo uma grande porção de ar de grande espessura que apresenta uma certa homogeneidade horizontal. Classificação das massas de ar. Com referência à latitude de origem, as massas de ar são divididas em 4 tipos: árticas, polares, tropicais e equatoriais. A diferença entre elas, entre polar e ártico, e entre os áreas tropical e equatorial, são pequenas e de pouca significação. Tipo de massa de ar são subdivididas com referência à natureza da superfície, sobre os quais elas se originam em continental, se a massa de ar formasse sobre a terra, e marítimos, se a massa de ar se originasse sobre o mar. Partindo-se das observações da superfície, pode-se classificar as massas de ar como quente, fria, significando respectivamente seres mais quentes ou frios, com superfícies a qual estão mantendo contato. As camadas da atmosfera. A atmosfera é constituída de 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. O ar se torna mais rarefeito quanto mais a gente sobe, e é por isso que os alpinistas normalmente levam oxigênio com eles quando escalam altas montanhas. A troposfera é a única camada em que os seres vivos podem respirar normalmente. Troposfera. As condições climáticas acontecem na camada inferior da atmosfera, chamada troposfera. Essa camada se estende até 20 km do subsolo, no Equador, e aproximadamente 10 km nos polos. Portanto, a troposfera, vamos colocar 20 km, 10 km 20 km no Equador e 10 km nos polos. Estratosfera. A estratosfera chega a 50 km do solo. A temperatura vai de 60 graus negativo na base de ponto de congelamento na parte de cima. A estratosfera contém ozônio, um gás que absorve os prejudiciais raios ultravioleta do Sol. Hoje a poluição está ocasionando buracos na camada de ozônio. Portanto, estratosfera, (50 km de altura). Mesosfera. O topo da mesosfera fica a 80 km do solo. Do solo. A 80 km do solo é muito fria, com temperatura abaixo de 100 graus centígrados. A parte inferior é mais quente porque absorve calor da estratosfera. A ionosfera localiza-se a 400 km de altitude. É composta de íons, plasma ionosférico, e devido à sua composição, reflete ondas de rádio até aproximadamente 30 MHz. Portanto, a ionosfera vamos colocar em 450 km. Termosfera. O topo da termosfera fica a cerca de 450 km acima da Terra. É a camada mais quente, uma vez que as raras moléculas de ar absorvem a radiação do Sol. A temperatura no topo chega a 2000 graus centígrados.
A exosfera, camada superior da atmosfera, fica mais ou menos 900 km acima da Terra. O ar é muito rarefeito, as moléculas de gás escapam constantemente para o espaço, por isso é chamada de exosfera, parte externa da atmosfera. Portanto, a 900 km de altitude. Elementos climáticos. Elementos climáticos, latitude, altitude, ciclo hidrológico, brisas, marítima, continental. Elementos climáticos. A temperatura atmosférica é um dos elementos climáticos mais importantes. Corresponde ao estado térmico do ar atmosférico, ou seja, ao estado de frio ou de calor da atmosfera. Ela é medida por meio de aparelhos chamados termômetros. Como a Terra se assemelha a uma esfera, existem diferentes térmicas entre os diversos locais. Dois fatores apenas irão explicar essa situação. Latitude e altitude. Latitude, a variação de temperatura com a latitude deve ser fundamentalmente a forma esférica da Terra. A insolação diminui a partir do Equador em direção aos polos. A regra geral é a seguinte: a temperatura diminui com o aumento da latitude. Altitude. Quanto maior a altitude, mais rarefeito se torna o ar, ocorrendo também menor irradiação e, por consequência, menores temperaturas. O contrário ocorre para altitudes baixas. A temperatura também pode variar de acordo com a pressão atmosférica na altitude e na latitude. Na altitude, a pressão atmosférica é inversamente proporcional à altitude. Na latitude, a pressão atmosférica é diretamente proporcional à latitude. Assim, nas áreas aquecidas, chamada de baixa pressão, tem-se ascensão do ar. As áreas de alta pressão resultam da tendência do ar frio, mais denso que desce, aumentando a pressão sobre a superfície. As áreas BP são chamadas de ciclonais e as de AP anticiclonais. Portanto, baixa pressão e alta pressão. Ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico ocorre devido à ação do solo, que provoca a evaporação das águas e da vegetação. Quando o vapor da água se eleva na atmosfera, entra em contato com camadas mais frias e então se condensa. Caso continue a redução de temperatura, o vapor passará para o estado líquido,
gerando as chuvas. Estas, ao atingir o solo, poderão dividir-se, escoando-se pela superfície, infiltrando-se no solo, evaporando e voltando à atmosfera. No ciclo hidrológico vamos ter brisas marítima e brisa continental. Brisa marítima. Na costa marítima ocorre durante o dia. No solo costeiro esquenta mais facilmente do que a água. O ar logo acima do solo é empurrado para cima pelo ar frio, que vem das camadas mais próximas à água para substituí-lo. Brisa continental. À noite o processo se inverte, pois o solo esfria mais rapidamente que a água. Isso faz com que o ar mais aquecido se encontre agora acima do mar e seja então empurrado pelo ar frio proveniente do solo. Umidades e precipitações atmosféricas. A água oceânica e da superfície continental, graças à temperatura e aos ventos, evaporam-se. Ganha altitude no movimento ascendente. Esse vapor d'água do ar constitui a umidade atmosférica, que pode ser absoluta ou relativa. A umidade absoluta, ou umidade relativa. A umidade absoluta é a quantidade de vapor d'água existente numa porção da atmosfera num determinado momento. É medida em gramas pelo higrômetro. Portanto, a umidade absoluta, quantidade de vapor d'água existente numa porção da atmosfera num determinado momento, é medida em gramas pelo higrômetro. Existe também o ponto de saturação, que é a quantidade de vapor d'água suportável por essa mesma porção da atmosfera. A umidade relativa do ar é a relação percentual entre a umidade absoluta e o ponto de saturação. É obtida em porcentagem através de um aparelho chamado psicrômetro. O ponto de saturação e a umidade absoluta dependem da temperatura atmosférica e por essa razão geralmente são maiores nas regiões quentes e menores nas regiões frias. Devido ao fato de nas altas altitudes reinarem baixas temperaturas, o vapor de água se condensa, formando nuvens. Vamos colocar os principais tipos de nuvens. Principais tipos de nuvem. Cirros são as mais altas, raras e brancas. Não provocam chuvas. Cúmulos aparecem em altitudes superiores a 2.000 metros e lembram flocos de algodão. Estratos aparecem no crepúsculo entre 500 e 1.000 metros de altitude em forma de filamentos paralelos. Nimbo são as mais baixas e escuras, provocam mais chuvas imediatas. A água existente na atmosfera volta à superfície da Terra através das precipitações atmosféricas, na forma de neve, precipitação de cristais de gelo em forma de flocos, comuns nas zonas temperadas e frias durante o inverno. Orvalho, precipitação de gotículas de água líquida que ocorre em noites limpas e frias, conhecida como sereno.
vamos ter granizo, precipitação de pedras de gelo em meio à chuva forte, chuva de pedra, chuva, precipitação de água líquida, geada, formação de camada de cristais de gelo na superfície ou na folhagem, exposta devido à queda de temperatura da superfície abaixo de 0 graus Celsius. Neblina é uma nuvem em contato ou próximo do solo. É formada quando há condensação de água evaporada. A chuva, no entanto, a precipitação atmosférica mais geral é importante. A quantidade de chuva caída numa região durante um ano é medida em milímetros pelo pluviômetro e constitui o índice pluviométrico. A simples observação do índice pluviométrico de uma região não é suficiente para determinar com exatidão a umidade do seu clima. É necessário conhecer o regime pluviométrico, isso é a distribuição da chuva durante o ano. Os principais regimes pluviométricos são: equatorial, chuva o ano inteiro; tropical, chuvas no verão e estiagem no inverno; monções, apresenta chuva no verão e estiagem no inverno, como consequência dos ventos monções; mediterrâneo, chuva no inverno e estiagem no verão; desértico, a estiagem predomina o ano inteiro, com secas acentuadas e chuvas bastante esporádicas e irregulares, resultando de um baixo índice pluviométrico. Latitude médias e altas, chuvas regulares e bem distribuídas durante o ano todo. Agora vamos aos tipos de chuvas. Tipos de chuvas: convectiva, frontal, orográfica. Tipos de chuvas: convectiva resulta da ascensão vertical do ar, que ao entrar em contato com as camadas de ar frio, sofre condensação e se precipita. Frontal resulta do encontro de massa de ar fria com uma massa de ar quente. Orográfica é resultante do deslocamento horizontal do ar, que ao entrar em contato com as regiões elevadas sofre condensação e consequente precipitação. Resumindo, a atmosfera está dividida em várias camadas, sendo a troposfera a mais importante. O aquecimento do ar atmosférico se dá pela irradiação do calor absorvido pela superfície. A Terra está dividida em 5 zonas térmicas. A temperatura varia de acordo com a latitude e com a altitude. Em baixa latitude, próximo ao Equador, as temperaturas são elevadas. Nas altas latitudes, isso é, nas regiões polares, as temperaturas são baixas. Em altas altitudes, picos montanhosos permanecem eternamente cobertos de gelo. A pressão atmosférica varia de acordo com a temperatura e a altitude. O vento é causado por diferença de pressão entre duas regiões. O anemômetro é usado para medir a velocidade do vento. O anemoscópio ou biruta indica a direção, o sentido do vento. Os analistas são ventos constantes que convergem para o Equador. As brisas sopram do continente para o oceano à noite e do oceano para o continente durante o dia.
As monções são vento periódico, tipo Ásia Meridional. A umidade relativa é a relação percentual entre umidade absoluta e ponto de saturação. Chuva, granizo, neve e orvalho são precipitações atmosféricas. Circúmulos, estratos e nimbos são tipo de nuvens. Índice pluviométrico é a quantidade de chuva caída na região. Regime pluviométrico é a quantidade de chuva caída numa região. Regime pluviométrico é a distribuição da chuva durante o ano numa região. Média térmica é a média aritmética da temperatura. Amplitude térmica é a diferença entre máxima e mínima. Isotermas são linhas que em um mapa unem os pontos de igual temperatura média. Pluviômetro é o aparelho que mede a quantidade de chuva. Isógetas são as linhas que unem pontos de igual pluviosidade. Portanto, extensa e posição geográfica do Brasil. Depois de termos estudado bastante assuntos de geografia, voltamos à geografia do Brasil para o mundo. A superfície da Terra é de 510 milhões de quilômetros quadrados, sendo 29,7 ocupados pelos continentes Europa, Ásia, África e América, Oceania e Antártica. A América possui 42.160 quilômetros quadrados, dos quais 6,4 é constituído por península, 6,1 é constituído por ilhas. Em aspectos gerais, ocupando uma área de 8.547.403, o Brasil é o país mais extenso da América do Sul. É ainda o terceiro das Américas, o quinto do mundo, perdendo somente para a Rússia, com 17.075.400 km², Canadá, 9.970.610 km, a República da China, com 9.517.300, Estados Unidos, 9.372.614 km. No mundo ocupa o quinto lugar em terras descontínuas, quarto lugar em terras contínuas. O Brasil é tão vasto que seu território caberia nações imensas como a Índia ou a Austrália. Devido ao fato de possuir grande extensão territorial, o Brasil é considerado um país continental, pois ocupa 1/6 da superfície do globo terrestre, 5,7 das terras emersas, 20,8 da superfície do continente americano, 47,3 da superfície da América do Sul. O Brasil situa-se na porção central-oriental da América do Sul e limita-se com todos os países sul-americanos, exceto com o Equador e o Chile. Ao norte faz fronteira com a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana e a Venezuela. A noroeste com Colômbia, a oeste com Peru e a Bolívia. A sudoeste com Paraguai e a Argentina. Ao sul com Uruguai, a leste e sudeste com o Oceano Atlântico. Extensão territorial e pontos extremos. O espaço brasileiro é quase inteiramente aproveitado, possuindo como área
apenas a floresta amazônica. É uma área anecoúmida, com perímetro de 23.127 km, sendo 7.408 km de litoral e 15.719 de fronteira terrestre. O Brasil apresenta os pontos extremos, do qual vamos destacar. Norte, fica na nascente do Rio Ailã, na Serra do Caburaí, na divisa de Roraima com a República Cooperativa da Guiana, a 5,16 graus de latitude norte. Sul, fica no Arroio Chuí, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, a 33,45 graus de latitude sul. Leste, fica na Ponta das Seixas, no Cabo Branco, no litoral da Paraíba, com o Atlântico, a 34,45 de longitude oeste. Oeste, fica na Serra da Contamana, na divisa do Acre com o Peru, a 73,59 de longitude oeste. O Brasil é mais extenso no sentido norte-sul do que no sentido leste-oeste. A distância leste-oeste, 4.319. Norte-sul, 4.384. Por esse motivo, o Brasil é um país equidistante. Isso é, a sua distância norte-sul, leste-oeste são equivalentes. Situado na parte central-oriental da América do Sul, banhado pelo Oceano Atlântico, o território brasileiro tem a forma aproximadamente de um triângulo, cuja base estaria em latitude inferior a 6 graus, com vértices apontando para o sul. Seus pontos extremos estão colocados ao norte, na nascente do Rio Ailã, Caburaí, junto ao Monte Roraima, a 5 graus 16,20 de latitude norte, ao sul na curva do Arroio Chuí, a 33,45 graus,10, a leste na Ponta das Seixas, no Cabo Branco, a 34,47,30 graus, a oeste do nascente do Rio Javari, a 73,59,32, ambas as longitudes referidas ao meridiano de Greenwich. Como consequência do formato maciço do Brasil, a distância que separa o extremo do território na direção leste-oeste é igual a 4.328 km. Supera apenas 8 km aqui e aparta os extremos norte e sul, 4.320 km. A fronteira terrestre do Brasil, com 15.719 km, tem uma extensão um pouco maior do que o dobro da extensão do litoral, 7.408 km. Em relação aos fusos horários, já falamos em aulas anteriores, de acordo com a Lei 11.662, de 24 de 4 de 2008, há uma modificação na quantidade de fuso horário no Brasil. O território está localizado a oeste do meridiano de Greenwich, fuso 0, abrangendo o fuso 2, fuso 3 e fuso 4. Não existe mais o fuso 5. Que foi, hein? Hã? Você cochilou, filho. Você falou. Foi? Você cochilou. Que susto. Foi São Paulino. Tá terminando a aula quando ele chegou. Vou continuar. Fuso horário do Brasil. O horário de Brasília, fuso horário brasileiro, continua 3 horas em relação
ao GMT. Portanto, todo horário sobre o território brasileiro é atrasado em relação ao GMT. A capital federal é Brasília, situada no sudeste do Planalto Central, na região centro-oeste. Foi construída especialmente para se tornar sede do governo, que ali se instalou oficialmente na data de sua inauguração, 21 de abril de 1960. O Distrito Federal tem 5.694 km² de superfície, no centro administrativo, plano piloto, e no núcleo habitacional adjacente, Guará e núcleo Bandeirantes. Brasília é um monumento representativo da arquitetura e do urbanismo moderno brasileiro. Vamos colocar aqui sobre tropicalidade. Situando-se entre o paralelo de 5 graus 16 de latitude norte pelo Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. A maior parte do seu território, 92%, fica, portanto, no hemisfério sul e na zona intertropical. O mundo tropical reúne características próprias e as principais são: climas geralmente quente, clima úmido, extensa e variada cobertura vegetal, relevo bem diversificado. Outras características do Brasil: o Brasil ocupa uma área de 8.547.403 km², abrangendo cerca de 47% do continente sul-americano. O Brasil é uma república federativa, composta por 26 estados e o Distrito Federal, onde se localiza a capital do país. O Brasil possui 17 estados litorâneos e 10 interioranos. 3 estados litorâneos têm suas capitais em ilhas insulares: Maranhão, São Luís, Espírito Santo, Vitória, Santa Catarina, Florianópolis. O Brasil é considerado um país ocidental, pois se encontra a oeste meridiano de Greenwich. Fronteiras do Brasil. Fronteiras do Brasil. Norte: Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. Noroeste: Colômbia. Oeste: Peru e Bolívia. Sudoeste: Paraguai e Argentina. No sul, Uruguai. Nordeste, leste, sudeste. Nordeste, leste, sudeste. Oceano Atlântico. Portanto, esse finalzinho da aula é basicamente conteúdo que já tínhamos passado. Portanto, conceito de região. Região natural, elaborada a partir de características naturais, sendo este o critério adotado na divisão de 1941 e 1945. Região homogênea, elaborada a partir da combinação de aspectos naturais, sociais e econômicos, tendo sido adotada pela divisão de 1969.
Portanto, vamos na nossa próxima aula, a geografia como ciência geográfica. Portanto, será o assunto das nossas próximas aulas. Vamos terminar nossa aula por hoje. Até a nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.